Glória a Deus. Vamos para mais uma aula. Vamos para mais uma aula. Hoje nós estamos na última aula do primeiro passo, ok? Estamos fechando aí o primeiro mês de ministrações. E o tema, como eu já falei para vocês, né, na oração, é uma vida com propósito. Embora nós não vamos falar especificamente, e não sei se vocês conhecem também, do livro do Rick Warren, né, Uma Vida com Propósito, não tem muito a ver com a ministração ou com a leitura desse livro, embora esse livro é muito importante, é um livro muito bom, né, recomendo a quem queira ler. Mas hoje nós vamos ficar focados apenas em alguns aspectos, né, do que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos tocar em alguns pontos que são importantes nós gravarmos no nosso coração e vão reger as nossas vidas de muitas maneiras. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, né, existe hoje, pelo que eu tenho avaliado, assim, uma crise de identidade nas pessoas. As pessoas não conhecem exatamente para que vieram, o que estão fazendo aqui, né? Qual é a razão da minha existência, e por conta disso perdidos, né, em tantas coisas que o mundo hoje coloca diante dos nossos olhos, acabamos estando fora da presença de Deus, né, porque estamos tentando agradar o nosso interior, estamos tentando suprir o nosso interior, e, como todos nós sabemos, não há ninguém que possa suprir o nosso interior que não seja o Senhor. Isso gera uma crise de identidade, porque quando nós não conhecemos de onde nós viemos, né, e não conhecemos o que nós viemos fazer, e não conhecemos para onde nós vamos, então temos dificuldade de colocar em prática, né, a nossa existência como um fator de propósito. Amém? Eu queria convidar você, então, a gente começar a leitura da palavra hoje. Nós vamos ler um texto que está lá no livro de Efésios, né, na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então, está em Efésios, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 3 ao 14, uma leitura riquíssima, um pouquinho longa, mas muito boa. Então, convido você que está aí com a sua Bíblia, a abrir o livro de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. E a palavra do Senhor diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou a boa vontade ou o bom intento da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, que em Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu sei que às vezes, quando a gente está começando na fé, tem alguns textos na Bíblia que parecem assim, muito difíceis da gente compreender, parecem textos muito rebuscados, com uma palavra muito cheia de direções, né? Mas o que eu quero dizer para você nesse texto é que ele está falando de uma coisa maravilhosa. A gente resumindo tudo aquilo que ele falou aqui, ele falou de nos ter separado para uma obra, nos ter separado para o amor de Jesus, que foi pela sua vontade, não foi pelas nossas obras, não foi por nós sermos pessoas boas, que fazemos coisas boas, mas foi pela graça, né?
Ele fala aqui que nós temos um propósito diante dele, que aí nós vamos dissertar ao longo dessa aula. Ele fala da remissão dos pecados, ele fala que colocou sabedoria e prudência, né? Ele fala da dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava pronto para que Jesus, né, viesse cumprir a obra redentora, né, e pudesse nos alcançar. Então ele está falando aqui de tudo aquilo que ele sonhou, dele preparou para que nós pudéssemos estar diante dele. O que estaríamos fazendo? Como seríamos? Né? Tudo gira em torno disso, gente. Qual é o propósito da minha e da sua existência? Quando comecei a ler esse capítulo, né, ele fala sobre a discussão filosófica que existe entre o ser e o ter. É de muito tempo que as pessoas discutem isso, e é claro que as pessoas que têm algum discernimento sabem que é muito mais importante você ser alguma coisa do que você ter alguma coisa. Porém, a gente vive num tempo tão engraçado, gente, é um tempo bem curioso. Eu não sei se você consegue alcançar naquilo que eu vou falar nessa noite, mas eu quero que você reflita nisso. Hoje é um tempo que até o ser está de uma maneira assim meio esquisita, né? O que eu quero dizer com isso? Antigamente, quando não existiam as mídias sociais, né, as pessoas elas eram exatamente aquilo que elas aparentavam, né, elas podiam no máximo se esconder atrás de uma máscara, né, para poder parecer alguém diferente, mas no fundo sendo aquela pessoa. Hoje, através das mídias sociais, as pessoas podem ser o que elas quiserem. Elas podem estar em lugares onde, na verdade, elas não estão. Basta elas postarem uma foto e declararem que estão em determinado lugar, né? E as pessoas começam a ver alguma coisa que está acontecendo que é irreal. Então, as pessoas estão vivendo atrás de uma imagem, nesses dias, que é algo assim perturbador. Então, até o ser, que era muito importante, está começando a ficar meio confuso. Porque eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender quem elas são. Então já não é mais o problema de eu ter alguma coisa para mostrar para os outros, né, quem eu poderia ser. Porque não são as coisas que nós temos que vão dizer quem nós somos. Amém? Mas eu vejo hoje pessoas que não têm nada, mas elas aparentam nas mídias sociais muita coisa. Talvez por muitas questões a gente pode entrar aqui, né? A pessoa se sentir menos, a pessoa ter um problema de autoimagem, a pessoa ter tido uma vida onde foi lançado sobre essa pessoa muitas palavras negativas, declarando que ela não pode ser nada, que ela nunca vai crescer, que ela nunca vai ser uma pessoa importante, né? E coisas assim que nós temos visto nos dias de hoje, né? Um bullying emocional, né? E as pessoas ficam meio perdidas entre ser, ter e fazer, né? Mas a gente quer analisar hoje, gente, à luz da Bíblia. Então, afinal de contas, Carlos, o que é importante? É ser? É ter? É fazer? Né? Ter é mais importante do que ser? Ser é mais importante do que ter? Eu quero te dizer que diante do Senhor, ser, ter e fazer são importantes, desde que eles cumpram um propósito. Porque se alguma dessas coisas sai fora do propósito de Deus, fora daquilo para que Deus preparou para que fosse daquela maneira, isso não vai ter, né, um bom resultado nas nossas vidas. Amém? Eu costumo sempre comparar isso de uma maneira bem simplificada quando você compra uma ferramenta. Então, você precisa apertar um parafuso, né, que é do tipo fenda. O que você faz? Você vai numa loja de material de construção, né, e compra ali uma chave de fenda. Qual é o propósito da chave de fenda? É justamente apertar aquele tipo de parafuso. Se você tentar apertar um parafuso com um alicate, você talvez até vai conseguir, mas você vai destruir o parafuso. Talvez você não consiga mais tirar ele de dentro do buraco. Né? Não sei se você às vezes tem essa situação de ter que enfrentar um reparo na sua casa ou no seu carro, em alguma condição, e você não tem a ferramenta adequada e você faz uma adaptação. Às vezes até funciona, mas você concorda comigo que ou você estraga a ferramenta ou você estraga aquilo que você está tentando consertar. Né? É exatamente assim com as nossas vidas. Existe um propósito que foi traçado para mim e para você. Temos alguns propósitos que são comuns. Temos alguns propósitos que são individuais, que são aquilo que Deus separou especificamente para você e para a sua vida. Amém? É muito importante a gente entender que o que nós somos e o que nós temos e o que nós fazemos, de alguma maneira, dentro do propósito de Deus, vai cumprir algo tremendo, gente. De modo que a gente não deve ter medo nem de uma coisa nem de outra. E nem nós começarmos a isolarmos as partes e falando assim, não, Deus quer que eu seja alguma coisa, mas Deus não quer que eu tenha nada. Eu quero te dizer que isso não é verdade.
E eu sei por experiência própria, que eu já contei em um outro testemunho, só não lembro se foi aqui na aula, se foi na célula, né, que quando eu me converti numa outra igreja, e eu fui num acampamento de uma outra igreja ainda, num tempo que eu estava saindo dessa igreja e ainda não tinha entrado na Palavra Viva, né, ou na IA Church. Então, eu fui num acampamento de uma igreja bem tradicional. E eles passaram um tipo de um formulário para a gente preencher e tentar entender, respondendo uma série de perguntas, qual seria o propósito de Deus para as nossas vidas. E ali eu tinha um chamado para a pobreza, porque era assim que estava escrito. E eu, recém-convertido, gente, recém-convertido é tremendo, né? Recém-convertido, você fala qualquer coisa, glória a Deus, aleluia. Sabe, no dia do meu batismo, né, um dos pastores que estava ministrando o batismo, que foi nessa outra igreja, ele falou assim, olha, eu não quero mentir para vocês, eu não quero enganar vocês, mas eu tenho certeza que nós vamos estar aqui na grande tribulação. Nós vamos estar aqui quando o anticristo se levantar no meio daquela situação toda terrível. Só que você está tão impactado pela obra de Jesus na sua vida que você grita, você pula, você, aleluia, eu vou passar na grande tribulação, e daí? Eu estou com Jesus. Não é verdade? E a gente, às vezes, acaba não compreendendo aquilo que Deus tem para nós. Né? Deus não é pobre. Né? Deus é rico. Deus é próspero. Nós só precisamos discernir o que quer dizer ser rico, o que é ser próspero, o que é ser pobre. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é pobre. Entende o que eu quero dizer? Então, o propósito do nosso ser, do nosso ter e do nosso fazer diante do Senhor vai produzir algum efeito eterno, algum efeito para o reino. Amém? Então, eu escolhi até uma frase para colocar para vocês, que é assim, devemos, pois, fazer a nossa vida convergir em Cristo, porque aí o propósito vai se cumprir. E não todas as coisas convergirem em nós. Ou seja, eu quero que tudo seja para mim, eu quero que tudo seja em mim, né? Vivendo uma vida fechada na qual eu não tenho entendimento da minha identidade, nem a de Deus. Então, Deus que é Senhor e eu que sou servo, às vezes esse papel pode se inverter. Eu começar a me achar como o Senhor e achar que Deus é meu servo, porque Ele deve fazer tudo por mim. Amém? É muito importante a gente entender, né, o nosso problema de identidade e, principalmente, entender o nosso propósito. Porque quando a gente está dentro de um propósito, nós vamos cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas e nós vamos ser plenos, sabe? Uma das coisas mais interessantes que existem com relação ao propósito não é apenas uma questão de fazer a vontade de Deus, que é fundamental. A gente agrada o coração de Deus. Mas eu quero te dizer que quando nós estamos dentro do propósito, gente, nós somos plenos. Nós somos plenos. Amém? Deus quer que você seja pleno. Deus quer que você seja realizado. E você vai ser realizado quando você entender para que você foi criado. E quando você entrar nesse alinhamento, você vai ver as coisas acontecerem dessa maneira na sua vida. Amém? Eu queria começar falando primeiro sobre o ser. Lá no verso 4, né, que nós lemos aí do livro de Efésios, diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Gente, aqui nós já temos uma dica, não é? Entre tantas coisas que nós podemos ser, né? Deus já deu uma dica para nós aqui, que é, nós fomos criados para sermos santos e irrepreensíveis. O que a gente pode falar sobre ser santo? Ser santo é aquele que não peca? Você acredita que a pessoa que é santa, essa pessoa não peca nunca? Então a gente pode olhar, por exemplo, para o apóstolo Lamartine, fala, o apóstolo Lamartine é santo porque ele não peca. Bom, vamos corrigir algumas coisas aí. Primeira coisa importante, todos nós somos santos quando entregamos a nossa vida a Cristo. Por quê? Porque ele nos justificou. E aí existe o processo de santificação. Ser santo, essa palavra santo significa ser separado. Não significa que nós não vamos mais pecar. Significa que nós vamos nos esforçar, trabalharmos, vamos buscar o Senhor, vamos ter força para vencer o pecado, mas eventualmente vamos cair. Mas quando cairmos, vamos nos arrepender, vamos diante do Senhor, pedimos perdão e continuamos andando em santidade. Santidade é um processo nas nossas vidas, amém? Hoje, você deve ser mais santo do que você foi ontem. Por quê? Porque existe um trabalhar do Espírito Santo de Deus na sua vida produzindo isso. Então, é muito importante a gente compreender que santidade não tem a ver com não pecar.
significa lutar contra o pecado, mas é natural que, eventualmente, eu e você, nas situações de fraqueza, de dificuldade, a gente venha, né, às vezes, a errar o alvo. Né? Não estou falando que das pessoas que querem errar o alvo, que continuam naquele pecado e permanecem naquele pecado. Nesse caso, nós não estamos falando disso. Né? Então, ele nos chamou para sermos santos, irrepreensíveis, para que a nossa conduta, né, através de quem nós somos, possa ser ilibada. Gente, o trabalhar do Espírito Santo é de dentro para fora. De modo que o que ele opera aqui dentro do meu ser vai se pronunciar do lado de fora e vai mudar quem eu sou. Primeiramente, tem que mudar quem eu sou. Porque se o Espírito Santo não mudar a minha essência naquilo que é necessário, corrigir as minhas falhas, me dar força onde eu tenho fraqueza, né, tirar as coisas que me foram acrescentadas e que estavam erradas, para acrescentar aquelas que são as corretas dentro dos princípios de Deus, né? O resultado que vai sair de mim tem tudo a ver. Ninguém pode dar o que não tem, gente. Então, normalmente, as nossas ações, elas vão refletir exatamente quem nós somos. Por isso, o trabalho do Espírito Santo é primeiro dentro de nós. Amém? Isso vai produzir a transformação que é necessária. E aí, saindo isso para fora, né, possa se tornar uma bênção. Eu quero falar para vocês sobre um texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Olha como é importante, gente, o nosso ser. Aqui nós não estamos falando de pessoas que estão no mundo, nós não estamos falando dos perdidos. Pedro não está falando disso. Pedro está falando de pessoas, né, que com uma aparência de piedade, com uma aparência de ser crente, essas pessoas, por conta das práticas libertinas, que é muito diferente a liberdade da libertinagem, né? Liberdade é a gente ter força, né, ter o discernimento para a gente poder dizer não para o pecado. A libertinagem, literalmente, eu vou fazer o que eu quiser, mesmo que isso signifique rebeldia contra o Senhor. Então, por conta dessas pessoas que tinham uma aparência de crentes, que se intitulavam crentes através dos seus falsos ensinos, práticas libertinas, eles acabaram difamando até mesmo o caminho da verdade. Gente, hoje, nós temos pessoas dentro da igreja que às vezes dão um péssimo testemunho, de modo que tem pessoas que olham para esses caras e até falam assim, mas ser crente é ser igual a você? Pelo amor de Deus, eu nunca vou entrar numa igreja. Amém? Então, se não adianta eu aparentar ser uma pessoa de bem, se o meu interior, quem eu sou, não for transformado. Lá em Romanos 6, 22, olha o que essa palavra fala. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Repara que ele dá dois tópicos aqui. Tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, é um trabalho que está começando aqui, no reino físico. É aqui que nós somos transformados. É aqui que nós entendemos o que é ser servo, o que é servir a Deus. É aqui que nós produzimos um fruto que faça com que as pessoas tenham o desejo de conhecer Jesus. Amém? Quando nós somos apaixonados por Cristo, nós conseguimos tocar em outras pessoas, não pela palavra, não pela ministração, mas pela nossa própria essência. As pessoas veem em nós isso. Amém? Então, você que está se convertendo agora, você que entregou a vida para Jesus agora, sabe? O que a gente costuma falar que é o primeiro amor, que isso não deve se apagar jamais. Mas o primeiro amor é essa paixão por Cristo, essa paixão do tipo, eu vou, não de boca, mas de coração mesmo. Eu vou onde o Senhor quiser que eu vá, vou fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Porque às vezes é muito fácil a gente, no calor das emoções, falar coisas assim como tem pessoas que, quando estão se casando, vão lá e fazem aqueles votos lindos, sabe? Ah, na alegria e na tristeza, né? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Basta ficar doente, basta o sujeito ter um problema, basta a mulher, né, ter uma situação, basta perder o dinheiro, e essas pessoas já se separam, nem se lembram mais disso, que eram no calor das emoções. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma paixão verdadeira, de um amor crescente, pungente, forte, poderoso por Jesus. Amém? E quando você tem isso dentro de você, você consegue compreender, né, o propósito da sua vida e se lançar diante dele, sabe? Sem ressalvas, confiando que ele vai te direcionar para o melhor caminho. Amém? Lá em 1 Coríntios 1,30 diz assim: mas vós sois dele,
em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Mas vós sois dele. Uma das coisas que eu mais gosto de falar para ele, quando eu estou no meu devocional de manhã, eu falo assim: Senhor, o Senhor é meu dono e eu te pertenço. Esse tipo de coisa no mundo, gente, é abominação. Os perdidos e o mundo não aceitam isso. Como assim alguém ser dono de mim? Eu sou livre. Não, eu quero te dizer, você não é livre, nem eu. Né? O que fala aqui de ser livre do pecado significa que nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. E através desse sacrifício, né, ele nos tirou do nosso destino, que era a destruição eterna, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não porque merecêssemos, mas porque ele desejou dessa maneira. Amém? Então, gente, é muito importante nós termos entendimento que quando o Senhor nos adquiriu pelo seu sangue, nós somos comprados. E é bom pertencer a Jesus. Gente, vou falar para vocês, tem muita pessoa aí no mundo que desejava pertencer a alguém. Principalmente quando tange a parte de relacionamentos, né? Quantas mulheres falam, eu queria tanto pertencer a um homem que me tratasse bem, que me amasse. Pertencer não no sentido de dominação, mas fazer parte de algo, pertencer a algo, né? Pertencer a uma família, pertencer a um objetivo. Amém? Quantas pessoas têm esse desejo? E às vezes até cumprindo esse desejo, conseguindo conquistar, né? Muitas vezes não são completas. Por quê? Porque enquanto nós não compreendemos que pertencermos a Cristo, sermos dele, é muito mais tremendo, gente. Isso nos traz plenitude. Então nós nunca vamos compreender todo o projeto de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós precisamos, né, entender que o projeto de Deus para nós através de Jesus foi algo muito especial. Deus não ofertou qualquer coisa. Ele deu o melhor. O melhor. Amém? Por que ele fez isso? Porque ele quer que você seja como ele. Ele quer ver em você o reflexo da sua imagem. Sabe, eu tenho uma figura que eu aprendi desde que eu me converti, né? Que nós somos como uma pepita de ouro suja e que é passada pelo fogo, né? E aí o ourives trabalhando aquele ouro, conforme você passa pelo fogo, né? Derrete, sai as impurezas, né? O que é que vai acontecendo com aquele metal? Ele vai começando a ficar lisinho, ele vai começando a ficar puro, de uma maneira que o próprio ourives consegue se enxergar, né, naquela peça. É exatamente isso que o Senhor está fazendo conosco. A obra da redenção é uma obra na qual o Senhor quer ver refletido em nós a sua glória. Quer que nós nos tornemos mais como Ele, amando como Ele ama, sendo justo como Ele é justo, reto como Ele é reto. Amém? O pecado, gente, só nos desvia desse propósito. O pecado corrompe o nosso eu, mas o Espírito Santo edifica o nosso ser. Amém? Então, é muito importante a gente entender que o que nós nos tornamos, nós não nos tornamos para nós mesmos, mas nós nos tornamos para Deus, porque somos feitura dele e somos propriedade dele. E, gente, eu falo isso como tem um prazer enorme quando oro de falar: Deus, eu amo te pertencer. Não tem coisa melhor nessa vida do que ser teu. Eu te agradeço todos os dias pelo Senhor ter me comprado, porque eu sei, em parte, né, sei em parte qual é o meu destino, porque a verdade, o lago de fogo, o inferno, o lugar onde vai ter dor, né, e ranger de dentes por toda a eternidade, nenhum de nós consegue conceber algo tão terrível, terrível. Mas de saber que nós somos tirados de lá, gente, isso é motivo de gratidão, de júbilo todos os dias. Mesmo nos dias que as coisas dão errado, mesmo nos dias que as coisas são difíceis, a gente se lembrar que amor é esse que nos alcançou para mudar o nosso interior. Amém? Eu sei que hoje eu sou uma pessoa muito diferente daquela quando eu me converti e extremamente diferente daquela antes de me converter. Gente, se Deus pudesse colocar um filminho aqui, ó, para fazer um share com vocês aqui na ministração, né? E Deus pudesse colocar um filminho de mim antes de me converter, você já fala assim: não é possível que esse é o Carlos. Não pode ser. Porque é verdade, gente, a transformação que vai acontecendo dentro de nós, sabe?
Eu era extremamente arrogante, hipócrita. Gente, eu falava palavrão assim. Eu conseguia formar uma frase de 10 palavras, 11 eram palavrões, e ainda você conseguia entender o que eu queria dizer, né? De tão louco que era. Essa transformação, claro, algumas coisas aconteceram mais rápidas e outras mais lentamente. Mas é um processo diário de mudança do nosso ser. Amém? Ser é muito importante para Deus. Quem você é muito importante para Deus. E saiba que muitas vezes você não se acha exatamente aquilo que Deus vê em você. E eu quero te dizer que quando você buscar o Senhor, Ele vai mostrar para você quem é você. Ele vai mostrar para você quem é você através do propósito que Ele sonhou para você. Amém? Depois vamos falar sobre ter. Ter talvez é uma das coisas que a gente pode entrar nos temas mais polêmicos aqui, né? Não, mas Deus nos chamou para ter coisas, para não ter. Ter é o quê? Ter são coisas materiais? Ter são coisas espirituais? Nós podemos ter ambas as coisas, tanto as espirituais como as materiais. Nós só precisamos entender que ter não é ruim, desde que tem algumas condições para que isso possa existir na nossa vida. Deus não quer nos privar de ter, nem de ter experiências sobrenaturais, nem de ter poder sobrenatural para curar, para ministrar, né, para trazer libertação, direção, instrução, né, ou ter coisas. Porque, gente, tudo que você tem, se é teu e você é de Deus, é dele. Não sei se já parou para pensar nisso, né? Quando você entrega a sua vida para Jesus, tudo que é seu, e não apenas o que é o seu intelecto, o seu coração, o seu corpo, né, o seu respirar, mas tudo passa a ser do Senhor. A sua casa passa a ser do Senhor, o seu carro passa a ser do Senhor. Não é seu, você não entregou a sua vida para Ele. Tudo que a sua vida pertence, né, tudo que a sua vida tem, isso vai pertencer ao Senhor também. Amém? Nós temos um texto lá de Mateus 6,33 que é muito interessante, né, muito clássico e bem importante, que é: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, né, serão acrescentadas. Que coisas são essas? Aquilo que nós precisamos para viver, para comer, para nos vestirmos, para termos segurança. Amém? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, aquilo que nós vamos ter vai fazer todo sentido. O problema é quando eu quero ter alguma coisa e Deus não faz parte dessa equação. Aí nós temos um problema grave. Amém? Lá em Mateus 6:21 diz assim: porque onde estiver o vosso coração, aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Esse é um texto clássico para falar quais são as nossas prioridades. O que eu tenho, né? Para que está servindo? O que eu tenho, né? Como isso, de alguma maneira, está impactando as coisas à minha volta? Será que o que eu tenho seja... E quando eu falo ter, gente, a gente pode tanger várias coisas aqui. Tem pessoas que têm força, tem pessoas que têm beleza, tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que têm inteligência, tem pessoas que têm sabedoria, tem pessoas que têm poder sobrenatural, que receberam do Espírito Santo, tem pessoas que têm coisas. Entende? Todo esse conjunto de coisas que nós temos, se isso não for direcionado de uma maneira correta, nós vamos colocar o nosso coração nelas e não no Senhor. E elas vão se tornar um tesouro nas nossas vidas. Amém? Quem deve ser o tesouro na minha vida e na sua? O Senhor. O Senhor é o nosso maior tesouro. Amém? Quando o nosso coração estiver firmado nele, não importa o que nós tivermos, isso vai ser bom. Isso vai produzir um fruto positivo. Amém? Lá em Lucas 12:15, diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. E lá em Lucas 8:3, fala assim: e Joana, mulher de Chuza, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, os quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Aqui a gente tem, né, duas palavras contrárias, né? Guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste dos bens que ele possui. Ou seja, se eu quiser angariar somente bens e eles forem somente para mim, o propósito, né, e o galardão desses bens já produziu aqui na terra. Mas quando nós fazemos aqui, como nesse texto de Lucas, né, nas quais nós usamos os nossos bens para dar assistência aos outros, aí o nosso galardão não está aqui, o nosso galardão está no céu. Amém? Ter coisas não é ruim, ter coisas não é pecado, depende
por que e para que nós as temos, né? Até as nossas conquistas espirituais podem ser dirigidas de maneira egoísta, gente. Amém? Tem pessoas que, para crescer no ministério, passam por cima de outras, gente. Para ter o quê? Ter poder ministerial, ter poder dentro da igreja. Tudo que você tem será uma bênção, se isso servir um propósito de Deus. Amém? Nós temos uma experiência muito legal. Eu vou dar o testemunho que não é meu, mas vou dar o testemunho de um casal que nós acompanhamos já faz 7 anos. Eles abriram a sua casa para ser feita a nossa célula da Vila Andrade, que era uma célula presencial até o começo do ano, quando começou a pandemia, né? Vai voltar em nome de Jesus em breve. Mas eles tiveram o seguinte pensamento no coração: nós ainda não sabemos como fazer uma célula. Mas se alguém vier aqui, a gente abre a casa, a gente deixa tudo aqui à disposição. Os móveis, a água, a comida, o que precisar vai estar à disposição do Senhor para que essa célula seja feita. E houve essa sinergia há 7 anos atrás, quando, então, eu e minha esposa estávamos para abrir uma célula e estávamos pensando aonde nós iríamos fazer, porque nós ainda não estávamos seguros que em casa seria o melhor lugar. E aí, como resposta de oração, levantou-se uma pessoa e falou: olha, vocês estão procurando um lugar para fazer célula? E a gente até falou assim: é verdade, nós estamos orando por isso. Eu já tenho um lugar para vocês. E nós viemos nos reunir na casa do Ricardo e Elisa, que são da nossa célula da Vila Andrade. Eles são os donos da casa onde nós fazemos a maior parte das células. E nós estamos lá há 7 anos ministrando na casa deles. Então, 7 anos, toda semana, eles abrem a porta da casa deles, eles cedem para nós o espaço, né? Comida, bebida, né? O sofá, energia elétrica. Eles pegaram tudo aquilo que Deus deu para eles, tudo aquilo que eles têm, e colocaram a serviço do reino. Amém? Eu me lembro quando o pastor Zé Luiz, ministrando nas aulas de escola de mestres, né? Ele falava que tinha gente que não queria abrir célula na sua casa porque as pessoas iam gastar o sofá, ia destruir a mobília da casa. Mas, gente, destruir a mobília da casa, a mobília do Senhor, deixa gastar. Sabe por quê? Eu creio, gente, eu creio que tudo aquilo que você coloca a serviço de Deus, Deus nunca vai deixar acabar. E quando você menos imaginar, vai aparecer alguém falando assim: eu vou doar um sofá novo para você aqui, porque esse aqui já gastou de tanta gente que sentou aqui para orar, para receber oração e para receber uma palavra. Amém? Então, o que você tem que servir o Senhor. Tem gente, às vezes, que tem um carro mó bonito e vê, às vezes, um irmãozinho que precisa de uma carona, mas pega e vai embora e larga ele lá. Sabe? Use o seu carro para abençoar. Use o seu carro para servir o Senhor. Amém? Use a sua casa para servir o Senhor. Use os recursos que Deus te dá a serviço do reino. Amém? Tem gente que não tem condições financeiras, mas sabe orar. É uma pessoa que tem uma experiência com Deus maior. Então, essa pessoa vai lá e ela vai orar por alguém que precisa. Mas tem o outro que ainda não tem muito entendimento, ainda está começando na fé, não conhece muito da Bíblia. Então, às vezes, até fica meio tímido para orar por alguém, mas ele tem condições financeiras, às vezes, de ajudar alguém que está passando por necessidade. Às vezes, tem a pessoa que tem as duas coisas. Tudo que você tiver, sirva o Senhor. Amém? Uma das coisas muito importantes que eu falo é: o Senhor não nos salvou para que nós fôssemos crentes esquenta-banco. O que é um crente esquenta-banco? Então, eu me converto, vou para a igreja, sento lá, escuto o culto, recebo aquela palavra, sou alimentado, vou embora e fico a semana toda guardando aquilo para mim até voltar no próximo domingo. Deus não nos chamou para sermos pessoas para assistir culto. Assistir culto não vai mudar a vida das pessoas, embora seja parte do processo. Amém? O que eu falo para você é: nós temos que participar. Nós temos que fazer parte disso. Nós temos que ser cooperadores disso. Quando nós entrarmos dentro da igreja, temos que nos sentir parte de todo aquele corpo. De alguma maneira, a obra do Senhor precisa de você. De alguma maneira. Não porque Deus precisa de nós, mas porque Ele escolheu nos usar. Amém? O que você tem hoje, às vezes você pode falar assim: mas Carlos, eu não tenho nada. Você está enganado. Você está enganada. Você tem alguma coisa assim que pode servir o Senhor. Amém? Lá em 2 Timóteo 2:2 diz assim: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros.
né? Você pode começar compartilhando com as pessoas aquilo que você recebe. Eu falo para o pessoal da célula, você não sabe o que pregar para as pessoas, você não sabe o que ministrar para elas? Sabe sim. Você está recebendo hoje uma palavra, amanhã você já pode levar essa palavra para alguém. Então, hoje você está recebendo aqui uma instrução sobre ser, ter e fazer. Amanhã você já pode levar essa palavra para alguém. Amém? O que a palavra está falando aqui de Timóteo? Que nós devemos receber aquilo da parte de Deus e passar para o próximo. E esse próximo para o outro, e assim por diante. Assim, nós formamos uma corrente aonde a palavra de Deus vai sendo ministrada, onde o amor vai sendo ministrado. E aí, aonde o que nós temos, não importa o que seja capacidades, né, físicas, sejam capacidades emocionais, sejam capacidades financeiras, não importa quais sejam as capacidades daquilo que a gente tenha, isso possa servir a Deus dentro de um propósito, dentro da motivação correta. Amém? Depois, é claro, se nós falamos de ser, nós falamos de ter, de que adianta eu ser alguma coisa diante do Senhor transformado, eu ter recebido da parte dele provisão de todos os tipos, tá? Não estou falando apenas de coisas materiais. Provisão do Senhor, e eu pegar isso e não fazer nada. Lá em Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender, que não é o que você faz que vai fazer com que Deus te ame mais. Não é o que você faz que vai possibilitar você alcançar a salvação. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Ela é pela graça, para que a glória seja de Deus. Amém? Se a salvação fosse pelas obras, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Bastava nós fazermos boas coisas e o nosso destino eterno estava, né, certo. Mas isso não é verdade. Amém? Mas o pastor Lamartine, né, deu uma ilustração para isso nesse culto de domingo, não sei se vocês assistiram, no culto das 10h30, que foi fantástico, né, que ele fala sobre fé e obras. Né? Então, é similar a um carro de bois puxando, né, o boi puxando o carro de bois aqui atrás. Então, os bois, né, são a fé. A fé te levou à salvação, a fé em Cristo Jesus. Mas ela traz junto as obras. Tem que andar junto. Então, se eu creio em Jesus, automaticamente isso deve gerar obras dentro de mim. O que são essas obras, gente? É fazer a vontade de Deus. É alcançar pessoas, tocar, né? Se importar com o próximo, orarmos, intercedermos, estarmos sensíveis àquilo que Deus está falando e colocarmos isso em prática de alguma maneira. Amém? Nós fomos criados para as boas obras. As boas obras não vão nos salvar, mas as boas obras vão trazer o galardão. Tudo aquilo que nós fizermos na motivação correta produz galardão. É um prêmio, um presente que o Senhor terá para nós no dia que estivermos diante da sua face. Amém? Não seja alguém que coloca desculpas, que coloca, né, obstáculos para servir a Deus ou fazer alguma coisa. Gente, eu vou falar uma coisa que eu aprendi logo que eu me converti, né? Deus não chama os que estão sem fazer nada, os desocupados para servir. Ah, vou chamar esse aqui que parece que ele tem bastante tempo sobrando. Não, não. Deus chama os bem ocupados. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão ocupadas têm compromisso. Se elas estão ocupadas é porque alguém deu alguma coisa para elas fazerem. Porque são pessoas de confiança, são pessoas que têm fidelidade. Amém? Deus não chama a gente desocupada. Deus chama a gente que tem compromisso, que quer, né, pagar o preço. E quando eu falo pagar o preço, não no sentido de ser algo pesado, gente, mas de ser algo abençoado. Amém? A maioria de nós que servimos o Senhor, que damos aula, né, nós temos uma série de outras coisas. Temos trabalho, nosso trabalho secular, temos as coisas que nós temos para fazer, decisões para tomar, a nossa casa para administrar. Às vezes, gente, falta até fôlego. Mas a gente não desiste porque a gente sabe que quem faz a obra não somos nós, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? É Ele quem nos capacita. E tudo aquilo que nós fazemos no Senhor, de modo algum, é fútil ou inútil. Sabe, eu já contei isso para vocês, quando eu me converti, eu queria muito servir a Deus, mas não sabia fazer nada, gente. Não sabia fazer nada assim, né? Eu sabia desenhar, eu sabia projetar, eu sabia criar artes. E eu coloquei isso à disposição do Senhor.
E naquele momento foi fundamental, foi fantástico. E o fato de você servir a Deus com as suas capacitações, mesmo que naturais, é tremendas. E Deus vai acrescentar aquelas que são sobrenaturais, para que você possa, enfim, cumprir o propósito da sua vida. Gente, eu quero falar para vocês que antes de me converter, eu era extremamente tímido para falar. Quando eu fui defender a minha tese de graduação na faculdade, imagina só, é um projeto que você trabalha durante um ano. Aquilo está gravado dentro de você. Você sabe detalhe por detalhe, sabe linha por linha. Gente, eu gaguejava na hora de falar. O projeto que era meu. Então, para hoje eu estar ministrando a pessoas, seja no formato virtual, seja presente, né, como já tive a oportunidade de pregar até em outras igrejas, gente, isso é uma obra do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Ele fez na minha vida, está fazendo na minha vida, vai fazer na sua também. Não se esconda, sabe? Coloque o que você tem à disposição do Senhor para que você possa servir o propósito de Deus, né, na sua vida. Amém? Lá em Mateus 28, 19 e 20, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, nós temos um chamado de impactar esse mundo através da nossa vida. O nosso ser sendo transformado, né? O ter sendo usado com propósito. E aí nós podemos fazer as coisas para o reino, fazer as coisas para a glória de Deus. Né? Lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, aqui ele não está falando assim, ó, portanto, quer orais, quer intercedeis, quer curais as pessoas. Ele não está falando isso. Ele está falando comer e beber. Funções mais básicas do que isso. Isso é o necessário para a nossa sobrevivência. Ele está falando, mesmo isso, que é o mais básico, que é o normal, que todo mundo faz, quando você fizer, faça isso para a glória de Deus. Colossenses 3, 23. Né? Esse é um texto que é fundamental você colocar em prática na sua vida constantemente. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando eu aprendi esse texto, eu entendi que dentro do meu trabalho, eu preciso produzir tudo com excelência. Ah, mas Carlos, isso você vai entregar para um homem. Você não está trabalhando na obra. Isso não é que nem você fazer essa aula, ou como você pregar num culto, né? Ou como você escrever um livro, né? Falando das coisas de Deus. Gente, a palavra de Deus fala tudo quanto fizerdes. Faça com excelência. Faça o melhor que você puder, porque você está fazendo não para homens, mas para o Senhor. Nunca se esqueça disso. Amém? Tudo que você tiver que produzir, faça com esmero, lembrando sempre, Senhor, é para ti que eu faço. E aí, fatalmente, o que você vai estar fazendo vai ter algum benefício, vai ter algum propósito bom. Amém? Não vai ser perdido de forma alguma. Eu queria só trazer esse texto, que é muito interessante, do livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 3 a 5, que fala sobre Caim e Abel, que diz assim, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Uma das coisas que as pessoas se enganam com esse texto é dizendo que, não, o problema de Caim é que Caim trouxe um fruto da terra, ou seja, ele trouxe alguma coisa da plantação dele. E Abel trouxe do rebanho. Então, o do Abel era mais excelente. Não, não tem nada a ver isso. Aqui a diferença é que Abel trouxe das partes gordas das primeiras crias, ou seja, a primeira coisa, a primícia, o primeiro fruto que ele teve, e o melhor desse primeiro fruto foi esse que ele entregou para o Senhor. Mas quando você lê o texto lá no começo de Caim, fala, passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra. Então Caim primeiro pegou a excelência, a primícia do fruto. E ele deixou para entregar para Deus o que sobrava. Nunca entregue para Deus o que sobra. Entregue para Ele a primícia. Amém? Entregue para Ele a primícia. Faça com excelência. Ser, ter e fazer são muito importantes para Deus. E todas essas coisas vão ser maravilhosas, cumprindo o propósito que Ele tem traçado para a sua vida e para a minha. Amém?
Isso é ensino para nós, gente, para que nós não venhamos a nos desviar pensando que, não, Deus só quer que eu seja, Deus só quer que isso ou que aquilo. Eu quero te dizer, Deus se importa demais com quem você é, com aquilo que você tem, né? E como você está usando isso. Às vezes as pessoas falam assim, não, Carlos, mas eu vou esperar quando eu tiver mais condições, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Não, não. Você está muito enganado. Você não precisa de mais condições para fazer alguma coisa para Deus. Você pode fazer já. Porque o que Deus colocou na sua mão agora já é o suficiente para servi-lo de alguma maneira. Amém? Você não é obra do acaso. Você não é fruto de um encontro de duas células que se multiplicaram e se tornaram como você é. Não sei se você consegue compreender a profundidade disso, sabe? A cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, o formato do seu rosto, a textura da sua pele. Isso nada é obra do acaso. Deus esculpiu você à mão. E os biólogos, geneticistas, podem falar o que eles quiserem aí. Mas a verdade é que quando você foi formado, né, Deus sonhou com você. E por causa disso, Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. E enquanto você não cumprir esse propósito, você nunca vai ser pleno. Você nunca vai ser realizado. Você vai estar sempre procurando alguma coisa e nunca vai encontrar. Porque nossa verdadeira alegria é servirmos o propósito de Deus. Aquilo pela qual eu e você fomos criados. Amém? E a gente poder ouvir, como esse texto aqui de João 15:15, que fala assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tendo-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Quando nós entramos nessa dimensão, né, de cumprimento de propósito, de realização do sonho de Deus na minha vida e na sua, o que acontece é que nós passamos de servos a amigos, porque Deus vai começar a compartilhar conosco desse propósito, desse projeto, para que a gente possa, junto com Ele, cumprir nas nossas vidas. Amém? Você nunca se sinta pequeno, nem incapaz, nem impotente, porque quem vai nos capacitar vai ser sempre o Espírito Santo de Deus. Há sempre alguma coisa a ser transformada dentro de nós, mas sempre há o poder de Deus à disposição para fazer essa transformação e produzir em nós a excelência, né, que Ele tanto almeja. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa noite. Nessa oração nós vamos colocar a nossa vida todinha diante de Deus. Nós vamos colocar quem nós somos, o que nós temos e até mesmo o que nós fazemos. Porque a gente pode até fazer alguma coisa para Deus com a motivação errada e isso não redundar em nenhum fruto. Já contei esse testemunho para vocês. Alguns talvez que estão chegando agora não tenham ouvido, né? Quando eu comecei a servir o Senhor, uma das primeiras coisas que eu fui chamado, né, e eu prontamente falei, tô dentro, foi ser diácono na igreja, né? Então, eu ficava na porta da igreja, de terno, gravata, né? Normalmente as minhas escalas caíam nos dias de ceia, então eu tinha que estar totalmente a rigor, né? E eu ficava abrindo a porta da igreja para as pessoas entrarem, por causa do ar-condicionado, né? Tinha que ficar com a porta fechada, então eu abria a porta e fechava, desejava um bom culto, Deus abençoe, né? E sempre com aquela alegria no coração, até um dia que uma pessoa muito querida, a Maine, passou por mim na porta e de repente o Espírito Santo de Deus falou com ela, ela retornou, falou assim, Carlos, põe alguém na porta um pouquinho, vem aqui que eu quero te dar um recado de Deus, né? E aí ela falou para mim assim, Carlos, Deus sabe quanto você está se esforçando para agradar Ele, mas Ele quer te dizer uma coisa muito importante hoje, que não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais, que Ele já te ama com todo o amor dele. Às vezes a gente está se esforçando tanto porque temos na nossa vida algum sentimento de inferioridade, ou decepções, ou pessoas que nós amamos e acabaram nos rejeitando, sabe? E a gente parece que tem que se esforçar para ganhar as pessoas, para se sentir aceito. Eu quero te dizer, você já foi aceito, não há nada que você possa fazer para mudar isso. Não há nada que você possa fazer. E Deus quer, porque Ele te aceitou, né, te capacitar e te usar através de tudo que você é, de tudo que você tem. Amém? Repita assim comigo. Meu Deus, eu entendi que o Senhor
já me concedeu gratuitamente a maior dádiva que um ser humano poderia ter, que é viver eternamente em alegria ao seu lado. Me ajuda não apenas a me apropriar da tua salvação, mas de realizar também a tua vontade, que é a de alcançar outras vidas, como eu também o fui. Assim, eu me disponibilizo, através da minha vida, de tudo que sou, dos bens que o Senhor me concedeu, a trabalhar ativamente em favor da tua obra, agradando o teu coração e com amor sendo instrumento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria orar pela sua vida nessa noite. Eu queria que você continuasse com seus olhos fechados. Pai, graças eu te dou pela tua palavra de hoje. Graças eu te dou pela instrução que o Senhor nos trouxe. De como o Senhor se importa com a nossa vida como um todo, e não apenas com uma parte. Lembrando, Senhor Deus, daquela frase do livro A Cabana e também do filme: se alguma coisa importa, então tudo importa. E tudo está diante de ti. Tudo que nós somos, dentro de nós, nosso caráter, o conjunto de valores que nós temos, nosso temperamento, nossa personalidade, tudo que nós temos, Senhor, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, desde a saúde, da força, do vigor, das capacitações naturais até as sobrenaturais, de todos os bens e pertences que o Senhor colocou nas nossas mãos. Todas essas coisas, de alguma maneira, existem para te servir. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, transforma o nosso ser, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante de ti, para que possamos caminhar contigo, amando os teus princípios, sendo apaixonados por ti. Coloca nas nossas mãos, Senhor Deus, toda a provisão natural e sobrenatural, e que essa provisão não sirva, Senhor, apenas para alegrar o meu coração, mas sirva para alegrar o teu. Sirva para algo maior do que eu, para um propósito maior do que a minha vida. E faz através de mim uma obra, Senhor. Usa, Senhor, a minha boca, os meus olhos, o meu coração. Usa a minha casa, o meu carro. Usa o meu tempo. Usa os meus recursos, Senhor, para a tua glória. Para a tua glória. Porque tudo que eu tenho e tudo que eu sou foi o Senhor que me deu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, gente. Glória a Deus.